No vídeo de hoje vamos aprender a calcular os dois índices da hotelaria mais utilizados, diária média e taxa de ocupação. E vamos ver também por que eles são importantes. Olá, sou o Rafael Toledo e bem-vindo ao RM na Prática. Ter uma métrica para medir o desempenho do negócio é importante para qualquer indústria. Porém, mais importante do que a métrica em si é ter um índice em comum para todas as empresas daquele setor. Esse índice em comum nos ajuda a entender não somente o nosso resultado, mas o resultado do mercado como um todo, dando uma direção de evolução do negócio. Por exemplo, vamos supor que você está no fim do mês e quer analisar o seu resultado versus a concorrência. Então, quando olhamos o nosso hotel, então vamos chamar de Hotel X, nós tivemos 70% de ocupação. Aí quando observamos o concorrente número 1, que eu vou chamar de A, ele teve uma performance de 3.000 room nights. O concorrente B teve 500 reservas. E o concorrente C teve 5.000 hóspedes atendidos. Baseado nesse cenário, você conseguiria dizer qual hotel teve a melhor performance? Muito difícil dizer, certo? Agora, se todos os hotéis têm um KPI que seja em comum, ou seja, eles vão falando a mesma língua, nesse mesmo cenário, se eu te falar que o concorrente A teve 65% de ocupação, o concorrente B teve 80% e o concorrente C teve 60%, com certeza você consegue dizer qual hotel teve o melhor resultado, certo? Quanto mais empresas do mesmo setor utilizam os mesmos KPIs, melhor é para todos. Porque assim você terá uma visão não somente do seu hotel, mas um entendimento do comportamento dos clientes e da demanda daquele mercado que você está inserido. Taxa de ocupação é o índice que nós utilizamos na hotelaria para medir o quanto do hotel está ocupado, ou seja, o quanto dos quartos que você tem disponível foram vendidos. O hotel é uma empresa que funciona 24 horas por dia, tem hóspedes chegando para fazer o check-in e check-out a qualquer horário. Portanto, você precisa definir uma data de corte para você saber quantos apartamentos foram ocupados naquela noite. Por regra, os hotéis utilizam o período da auditoria noturna para fazer esse corte, que fica mais ou menos em torno de 2 horas da manhã. Agora, se você vendeu um day use ou o hóspede chegou para fazer o check-in depois do horário da auditoria, vamos supor que ele chegou às 3, 4 da manhã, esses dois tipos de hospedagens não afetam sua taxa de ocupação, porque no momento que você fez o corte, aquele quarto não estava ocupado. Portanto, esse resultado afeta somente a sua diária média, que nós vamos ver mais adiante no vídeo. Agora vamos aprender como calcula a taxa de ocupação. Então, taxa de ocupação é a divisão entre os seus apartamentos vendidos dividido pelos apartamentos disponíveis. Como esse resultado tem que ser sempre em porcentagem, depois você vai multiplicar isso por 100. Então, por exemplo, se ontem você vendeu 150 apartamentos e você tem 200 disponíveis, esse resultado vai dar 0,75. Multiplicando por 100 o 0,75, você vai ter 75% de ocupação. Você pode utilizar a mesma fórmula para calcular diferentes períodos, como uma semana, um mês, um ano, e para isso você precisa fazer uma pequena mudança na fórmula. Então a fórmula fica o seguinte: taxa de ocupação é igual os apartamentos vendidos no período analisado, dividido pelos seus apartamentos disponíveis, vezes o número de dias. Portanto, se você quer saber a sua ocupação no mês, você pega todos os apartamentos que você vendeu no mês, divide os apartamentos disponíveis, vezes 30. Apesar de ser um índice fácil de calcular, ainda gera certa polêmica na indústria hoteleira sobre o que considerar como apartamento vendido e apartamento disponível. Se você quer ter uma referência internacional de como é utilizado pelas redes, você pode usar o livro Uniform System of Account for the Lodge Industry como referência. Nesse livro ele descreve o que você deve considerar na sua taxa de ocupação em relação a day use, uso da casa, permuta e principalmente cortesia. Em resumo, você não deve considerar na sua taxa de ocupação tudo o que for day use, cortesia, permuta e uso da casa. Cortesia, porém, algumas exceções. Você só pode considerar na sua taxa de ocupação uma cortesia que for vendida num grupo.
Por exemplo, se você vendeu 30 apartamentos para um grupo corporativo e um desses 30 apartamentos foi cortesia, essa conta. Agora, todas as outras formas de cortesia, como para um cliente conhecer o seu hotel, sei lá, um cliente corporativo ou uma agência de viagem, ou um cliente que fez uma reclamação e você deu uma cortesia para ele voltar, para tentar reverter essa situação, esse tipo de hospedagem não conta na sua taxa de ocupação. Agora, sobre os apartamentos disponíveis, esse é um número que nunca deve ser alterado, mesmo quando o apartamento sujo, em manutenção ou em reforma. Você só poderia mudar os seus apartamentos disponíveis se você trabalha no modelo estilo flat, onde o investidor tem a liberdade de tirar o apartamento da administração hoteleira para uso próprio ou comercialização direta. Agora vamos aprender a calcular nosso segundo KPI, diária média. Com esse KPI, como o próprio nome diz, nós podemos saber qual foi o valor médio vendido naquele dia, já que os hotéis possuem diversos valores dependendo da demanda e do tipo de cliente. Agora, como esse cálculo é feito? Então, diária média é a receita de hospedagem dividido pelos apartamentos vendidos. Portanto, se vamos supor que ontem você teve R$ 34.500 de receita e você vendeu 150 apartamentos. Nesse dia, a sua diária média foi de R$ 230. A receita de hospedagem é a soma de alguns fatores. Por exemplo, você irá somar todos os apartamentos que você vendeu através das reservas, mais todas as suas vendas de day use. Como nós vimos anteriormente, day use só afeta a diária média, não afeta a sua taxa de ocupação. Você vai adicionar todas as receitas de upselling, ou seja, quando o hóspede faz a reserva no apartamento standard, mas na hora da recepção do check-in, o recepcionista vende para ele um upgrade, então ele sai do standard e fica no superior, e esse resultado entra na diária média. Todas as taxas cobradas de early check-in e late check-out, ou seja, aqueles valores que são cobrados para o hóspede usar o apartamento um pouco antes ou sair um pouco depois do horário de check-out, e todas as receitas geradas no no-show. Nos lugares que eu trabalhei, tanto no Brasil quanto no exterior, havia uma grande discussão sobre o que fazer em relação ao no-show. Alguns argumentavam que o no-show não deveria entrar na sua receita de hospedagem, deveria entrar como outros, assim como é feito com internet e telefone. Porém, pessoalmente, eu acredito que receitas geradas por no-show deveriam sim entrar na sua diária média, porque afinal, houve uma venda, houve um processo de captação desse cliente e você, como RM, deveria projetar isso, deveria saber o quanto de no-show você tem por dia para justamente conseguir controlar o seu overbooking. Portanto, eu acredito que no-show deve sim contar na sua diária média. Agora eu gostaria de saber, você tem uma metodologia diferente para calcular esses KPIs? Se sim, como você faz esse cálculo e por quê? Compartilha comigo aqui na área dos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com um amigo e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos interessantes. E até a próxima!